Quais são essas drogas que têm esse efeito estimulante? O que que elas causam no cérebro de quem usa? Agradeço o convite também. Bom, essas substâncias estimulantes, como o próprio nome diz, eles estimulam os comportamentos, as pessoas ficam mais ativas, se sentem mais fortes, elas se sentem mais potentes, se sentem mais inteligentes, elas ficam mais despertas, mais acordadas, raciocinando de uma forma mais rápida. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas procuram esse tipo de substâncias fora daquelas que também são usadas em tratamento, né? Então, tem as substâncias que são usadas em tratamentos e que as pessoas abusam fora de tratamento, e tem aquelas que são mesmo produzidas para serem consumidas como recreativo, né? Uhum. E é difícil até a gente entender, assim, diferenciar o tipo da droga, por exemplo, o MDMA, que é um derivado da metanfetamina. Qual que é a diferença dela para outro tipo de droga, por exemplo, o lança-perfume, que são e tem também a bala, que é uma mistura, né, de drogas, apesar de que, assim, um dos grandes perigos também é que, como se trata de drogas ilícitas, né, diferente do que o que você compra na farmácia, você nunca vai ter como atestar que o que você está ingerindo é aquilo, de fato, que a pessoa te prometeu, né, seja, sei lá, um traficante, enfim. Mas, enfim, qual é a diferença, por exemplo? Quais são as drogas mais consumidas nesses tipos de evento e qual a diferença entre elas? Então, de modo geral, as substâncias que são abusadas, elas têm vários tipos de efeitos, dos quais alguns predominam, de modo geral, né? Então, por exemplo, substâncias como os tranquilizantes benzodiazepínicos, que é o famoso Boa Noite Cinderela, têm efeito predominantemente depressor. Tem substâncias como a maconha, que tem vários tipos de efeito, aumenta o apetite, tem efeito depressor, tem efeito estimulante, dependendo do momento, dependendo da concentração. E as substâncias que você está citando, elas são predominantemente estimulantes, elas atuam predominantemente naquelas áreas do cérebro, naqueles sistemas que justamente ativam o comportamento. Mas, como você bem disse, tem muita mistura, até por uma questão mercadológica, né? Então, tem coisas que são mais baratas de se obter e outras menos. Então, com isso se mistura, às vezes, ou totalmente impuro, ou se mistura aquilo que é mais caro e mais difícil de se obter, como, por exemplo, o MDMA, com outras substâncias mais baratas, sintetizadas ou não, e que acabam fazendo com que seja mais possível vender. Como você citou aí a questão da bala, do êxtase, que em princípio o êxtase seria o MDMA, mas na verdade quando ele é vendido, muitas vezes tem misturas dentro, né? Mas o que caracteriza todas elas que você falou é a ação estimulante, diferentemente, por exemplo, do LSD, do ácido, né? Que é uma substância que principalmente leva a pessoa a ter alucinações, a ter sensação de fusão com o meio ambiente, que é outro tipo de ação, né? Sim, e elas atuam, no sistema nervoso central, liberando serotonina, que induzem ao bem-estar. Então, por isso que é tão, digamos, não estou fazendo aqui apologia às drogas, mas essa seria a explicação do abuso desse tipo de substância para a pessoa se sentir mais à vontade numa festa, melhor com ela mesma, mais desinibida num ambiente social? Eu acho que a pergunta que você fez é muito importante, até porque a gente vê que 99,9% das pessoas sempre fala, né, serotonina, dopamina, noradrenalina, e é muito mais complexo, né? É muito mais. Na verdade, a gente sabe que a maioria das drogas acaba atuando em todos esses sistemas e de formas que interagem. Então, é interessante a sua colocação, porque muitas vezes a gente recebe pessoas no consultório, então estou com depressão, é falta de serotonina. Não, não é nada tão simples. Quanto mais se estuda isso, mais se vê as grandes interações que tem e as formas diferentes também como estas substâncias atuam em locais diversos do cérebro. Mas, respondendo a sua pergunta mais diretamente, todas as substâncias que são abusadas, elas têm algum dessas que a gente está conversando hoje, alguma ação
naquilo que a gente chama dos sistemas de recompensa ou gratificação ou motivação, dependendo do autor, que são principalmente, mas não apenas, o sistema mesolímbico e mesocortical, e que todos estão envolvidos principalmente, mas não apenas, com uma substância chamada dopamina. Dopamina e também a noradrenalina, mas a dopamina ela é estimulada basicamente por todas essas, e isto faz o que a gente chama tecnicamente de um efeito reforçador, e este efeito reforçador não sempre, mas geralmente é vivenciado como uma forma de prazer. Uhum. Então a gente tem entre os relatos de quem é usuário, que sente mais animado, mais eufórico, maior propensão à empatia, tanto que o MD é considerado aí por quem usa a droga do amor, o aumento, né, por causa do aumento da libido, e porque a pessoa fica mais afetuosa, digamos assim, em relação ao outro. Mas isso também o senhor não acha que é um perigo, por exemplo, numa festa, eu meio que perco um pouco o filtro para lidar com as pessoas e talvez me aproxime de quem me aproxime mais intimamente de quem eu não deveria, na questão, por exemplo, até da violência sexual cometida contra as mulheres. O senhor vê alguma relação? Então, eu acho que novamente você fez uma colocação muito importante, né? Porque realmente o MDMA tem mesmo esta fama de ser uma substância que aumenta a empatia, a interação, não necessariamente a libido, mas você usou um termo correto, tanto que antigamente havia até quem chamasse a substância de empathy, de empatia, que facilita essa interação, essa sensação de proximidade da outra pessoa, que não precisa necessariamente ser de cunho sexual, né? Agora, realmente, qualquer substância que a gente use, dependendo da sensibilidade da pessoa, dependendo do contexto, dependendo do quanto a pessoa usa, altera a nossa forma de pensar e agir. Então, sempre sob a ação de substâncias, existe uma probabilidade da pessoa agir de modo diferente do que ela normalmente agiria. E aí entra, inclusive, na parte sexual, né? Quer dizer, a substância tradicionalmente envolvida em situações de estupro, etc., é de outra classe, né? Que são os benzodiazepínicos, que é o tal do Boa Noite Cinderela, que faz com que a pessoa além de ficar sedada, eventualmente até adormecer, ela perca a memória do que ela fez, né? Muitas vezes. Mas qualquer tipo, e o álcool é uma droga que a gente sabe há séculos o quanto altera comportamento sexual, propicia a violência, é uma substância que é lícita, mas propicia a violência, aumenta a libido também, muitas vezes, né? Enfim, que está envolvido e que pode estar envolvido nessa questão de violência sexual. Mas, em princípio, todas essas substâncias, na medida em que elas alteram a nossa capacidade de avaliar a realidade, o momento, podem alterar os nossos comportamentos e também o comportamento sexual.